Deus abençoe, meus irmãos. Tudo bem? Olha, eu aqui de novo. Demorei, mas voltei. Bom, hoje eu trouxe aqui para vocês conhecerem um pouco mais da história, dos livros, que eu sempre falo aí nos meus escritos, em alguns vídeos que eu andei publicando ultimamente aí, mas faz um tempinho que eu não publico nada, mas agora eu vou começar de vez. E esses são os livros que eu sempre falo do Rubens Saraceni, né? Vocês podem ver que são bastantes, assim, tem vários livros que ele psicografou. Para quem não sabe aí o que é psicografia, é uma pessoa que tem um campo mediúnico dela mais aberto para escutar coisas que vêm do plano espiritual, vamos dizer assim, né? Você pega a Bíblia, por exemplo, as pessoas que escreveram, né, os autores, os originais, né, que escreveram tudo que foi escrito na Bíblia, né? Escreveram não, né, que receberam. Na verdade, eles receberam por uma inspiração mental, né? Não veio alguém e falou, alguém lá, um anjo desceu aqui na terra e falou assim: as leis de Deus ou a criação funciona assim, assim, assado. Não foi assim, entendeu? Foi uma inspiração mental. Eu recebia, às vezes dormindo, acordava, já estava com aquela mensagem, aquele conhecimento na cabeça. E no caso que a gente tem hoje em dia, né, é mais a psicografia, né, que a pessoa entra num estado um pouco mais meditativo e conforme ela vai recebendo, escutando, ela vai escrevendo, né, igual o Chico Xavier fazia. E o Rubens, creio eu, que ele fazia desse jeito também. Não sei dizer como que o Rubens Saraceni fazia, mas a psicografia é mais conhecida assim. Você recebe uma inspiração mental e aí você vai colocando no papel aquilo que está vindo para você, tá? Segundo o meu entendimento, tá? Então, eu também nem sei se eu faço psicografia, porque eu escrevo algumas coisas que vão vindo na minha cabeça e eu vou escrevendo também, mas assim, eu não escuto uma voz, eu não vejo nada, não sinto às vezes a presença de alguém. Às vezes eu sinto, assim, fico um pouco trêmulo, o coração acelera um pouquinho, mas assim, como se o mental expandisse um pouco. E aí as coisas vão vindo e eu vou escrevendo, mas se isso é psicografia, eu não sei, tá? Mas o que eu vim falar hoje aqui é do Rubens Saraceni. Vou apresentar ele mais ou menos dentro do que eu sei, que eu conheço, que eu não convivi com ele, tá? Então vou apresentar ele mais ou menos dentro disso daqui, ó, que eu estudei isso aqui dele, tá? Eu nunca vi ele assim pessoalmente, até porque ele já faleceu, né? Ele faleceu em 2015. Mas dentro dos livros dele dá para conhecer até demais o Rubens Saraceni, tá? Mas esse conhecer até demais dele, isso aí mais para frente eu vou explicar melhor, tá? Mas você lendo os livros dele, você já conhece muito ele. E eu li a grande maioria desses livros aqui que eu trouxe hoje. E esses livros foram todos psicografados. Eu creio que sim, foram todos psicografados. Nenhum desses ele retirou de alguma referência, tanto que os livros dele nem tem referência. Tem só o espírito que às vezes inspirou, né? No caso, por exemplo, esse aqui, ó, O Guardião da Meia-Noite, né? Que é um dos livros best-seller dele, né? Do Rubens Saraceni, um dos livros mais vendidos, acho que é o mais vendido, na verdade. Esse Guardião da Meia-Noite, dá para ver aqui, ó, inspirado por Pai Benedito de Aruanda, aqui embaixo, tá? Esse livro, então, foi inspirado, né? Como seria isso? Pai Benedito de Aruanda, que é um espírito, né?
tá lá na dimensão espiritual, deve vir ali para próximo dele, né? Próximo aqui do plano material, e começa a imantar, ou não sei se ele conversa com ele, mas vai falando assim na cabeça dele, e ele vai transferindo aquele conhecimento, toda aquela história da cabeça dele, que vem, no caso aqui do pai Benedito de Aruanda, e passa por ele, e ele vai colocando no papel, né? Porque senão depois ele esquece tudo, né? Eu acredito. E então alguns livros dele foi ele que escreveu, e outros, quer dizer, a maioria foi inspirado por alguém, tá? Mas mesmo quando ele mesmo, Rubens falou, quando mesmo que ele é inspirado por alguém, né, algum ser espiritual, ele traz do jeito dele, né, do Rubens Saraceno. Ele é a individualidade dele, porque se 10 pessoas virem te contar uma história e você contar essa mesma história para outra pessoa, você vai contar do seu jeito. Então o Rubens trazia do jeito dele, do conhecimento dele, do potencial dele. Então daí já dá para vocês terem uma ideia de como o Rubens Saraceno é uma pessoa assim diferenciada, porque são muitos livros psicografados, mas não, ele não seria diferenciado só por causa da quantidade, mas sim por causa do conteúdo que tem em cada livro desse. Então assim, não é uma historinha igual esses livros aqui, ó, todos esses aqui são de romances, né, de histórias, de vivenciações, que parecem ser de personagens que viveram aqui no plano carnal e depois, né, desencarnaram, né, faleceram, passaram para o outro lado e continuaram suas vidas lá. Então, muitos desses livros aqui, ó, conta essas histórias, pessoas que viveram aqui e desencarnaram e depois continuaram do lado de lá, né, no plano espiritual. Esses daqui e esses daqui, ó. Bem, então assim, são muitos livros, muitas histórias. O mais legal deles é que uma grande maioria deles se passa no mundo espiritual, ou seja, após a morte, após o desencarne. Então, ele traz um conhecimento muito grande do vida após morte, né? ou a vida após o desencarne. E assim, não é um conhecimento, como é que eu posso dizer, simples. São histórias de coisas assim, chega a ser impressionante. É um conhecimento, uma vivenciação. Tem alguns livros que o personagem chega a falar com o criador e você consegue ali, lendo aquela passagem do criador conversando com o personagem, você vê a qualidade da conversa. Você imagina assim, não é possível que um ser humano, que era o Rubens, né, consiga trazer um diálogo, ou uma informação, ou um conhecimento, ou um mistério com tanta qualidade. É um negócio que humanamente é impossível a gente escrever isso. Assim, eu falando, às vezes você não vai acreditar muito, mas a hora que você lê o livro, você fala, não, isso aqui, escrever isso é impossível por um ser humano comum, e ainda mais escrever tudo isso, né? Tem esses outros aqui, ó, que são tudo de iniciações, de mistérios divinos. Esse aqui, por exemplo, ó, Iniciação à Escrita Mágica, onde ele fala dos mistérios dos símbolos, né, como se fosse uma geometria sagrada. Só para vocês terem uma ideia, tem vários outros aqui, ó, tem as velas, os mistérios das chamas,
Esse outro aqui, que ele fala da magia divina, magia das pedras, magia divina das ervas, magia divina dos gênios. Então, assim, só esses daqui tem um conhecimento assim absurdo. É impossível para o ser humano trazer tudo isso. Então daí você já começa a entender por que eu gosto tanto do Rubens Saraceni, porque eu sou fascinado por conhecimento de mistérios divinos, né? E então ele só poderia ter trazido isso mesmo, né? Por inspiração do plano divino, por uma psicografia. Porque o conteúdo que tem aqui é gigantesco, assim, é imensurável. Só vocês lendo isso aqui para entender o que eu estou falando. Eu falando parece inacreditável, mas assim, é gigantesco. E é conhecimento de vida, conhecimento do ser humano, tá? Então, o que é legal dos livros como é que fala? De romance, né? Esses livros de romance do Rubens Saraceni, que são esses daqui e esses aqui, eles contam a história de seres humanos igual a gente, entendeu? Que viveram em vidas passadas. Tem uns que são bem atuais. O Guardião da Meia-Noite, por exemplo, tem um pedaço dele aqui que se passou agora em 1983, entendeu? E como é uma psicografia, a pessoa que inspira ele ali, né, o espírito que está inspirando o Rubens a escrever, né, a psicografar, ele, como está no plano espiritual, ele provavelmente teve acesso àquela vida daquela pessoa, da história que está sendo contada aqui, entendeu? Como esse ser espiritual teve esse acesso, eu não sei, mas aí, como você está lá no plano espiritual, e às vezes se você nunca encarnou, você assiste, né, vamos dizer assim, né, assiste de lá do plano espiritual para cá, como que funciona, como que a humanidade está, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no plano, no país lá na Europa, o que está acontecendo lá na Ásia. Então, assim, esses seres, eles têm um acesso gigantesco, né? Ou muito maior do que a gente que está aqui, né? Eu estou aqui no meu trabalho, que é na academia, né? Eu não consigo ver o que está acontecendo na rua de lá. Lá no plano espiritual, eles têm uma visão do todo, né? Até porque é fácil deles, dos seres espirituais mais elevados, tá? É fácil deles se deslocarem, porque eles se deslocam praticamente na velocidade da luz. Então eles têm uma visão do todo. Então, eu não sei, mas acredito que os seres que inspiraram o Rubens a escrever esses livros aqui, eles tiveram acesso a isso através dessa visão do todo, né? Ou alguém mostrou para eles numa tela de cristal, porque tem isso também, num dos livros do Rubens ele ensina aqui, numa tela de cristal, você acessa as suas vidas passadas, vê o que foi que aconteceu, sabe? É bem interessante, mas isso são coisas do plano espiritual, tá? Mas só para vocês entenderem mais ou menos a veracidade dessas histórias, né? Elas são tão impressionantes, essas histórias, que chega a ser até difícil de acreditar que foi verdade o que aconteceu em todos esses romances aqui. Muitos até que já leram os livros do Rubens acham que nem acreditam tanto. Mas eu, que sou assim, bem estudioso dos livros do Rubens, eu fui fazendo uma análise de cada um, e você vai vendo que um livro bate com o outro, como se fosse a história do mesmo personagem. Olha que interessante. Por exemplo, todos esses livros aqui, segundo o meu entendimento e o que eu acessei e fui verificando, fui analisando, tá?
todos esses aqui de romance e todos esses aqui de romance também, no meu entendimento, conta a história do mesmo personagem, por incrível que pareça. Se você aí que já leu o livro do Rubens tinha essa dúvida, olha, eu tenho essa certeza e eu posso provar. Posso pegar um livro, juntar no outro, catar o outro livro daqui, o de lá e falar, ó, lembra o personagem daqui nesse livro aqui? Olha ele aqui, ó, nesse aqui, tá? Isso mais pra frente eu quero fazer, tá? Mas segundo o meu entendimento, todas essas histórias aqui é a história do mesmo personagem. Ah, isso é muito legal, porque são histórias contadas aqui de 20 mil anos atrás, 15 mil anos atrás, entendeu? Então assim, a gente fica tentando pesquisar e entender o ser humano, histórias e tudo, e você encontra a história da humanidade nos livros do Rubens Saraceni, contando a vida de um personagem principal que viveu várias e várias encarnações. Então assim, para quem não acredita em em reencarnação, eu não estou aqui para provar isso, tá? Mas o que eu identifiquei aqui, que esses livros são, cada livro desse é uma encarnação do personagem principal. Então, você pega, por exemplo, esse aqui, ó, Os Templos de Cristais, a Era dos Grandes Magos, ó. Tá vendo aqui? Este livro aqui, segundo o meu entendimento, ele se passou por volta de uns 18 a 20 mil anos atrás. Esse livro. Então, naquela época tinha... Dizem aqui que os Templos de Cristais, né, era a Era Cristalina, ou seja, a era que todo mundo chama de Atlântida, ou acho que Lemúria, enfim, essa era aqui foi o auge da humanidade, né? Onde nós, seres humanos, éramos conhecedores de muitos mistérios divinos. Então, o que é um mago, né? Mago não é uma pessoa ruim que faz mal. Não, mago é um conhecedor, ele é um guardião de mistérios divinos. E nessa época, a grande maioria das pessoas eram assim. Quem não era, estava estudando para ser um grande mago, tá? E foi aqui que a humanidade começou a decair, né? Houve lá os processos de desvirtuamento e aí a humanidade foi caindo. Enfim, é legal porque tem como você saber como que era antigamente aqui, né, no nosso plano terrestre, como que era por aqui há 18, 20 mil anos atrás, ó, neste livro, tá? Se você quiser comprar e ler, é muito bom. O que eu queria falar também é que alguns dos livros do Rubens Saraceni, você pode encontrar eles em audiobook no YouTube. Então, é uma forma que eu encontrei de ler um pouco mais rápido. No audiobook não é uma leitura muito... que você aprofunda muito, mas pelo menos dá para você ter uma ideia lá da história. E aí depois você pega o livro e lê com mais calma, porque todos os livros dele revelam algum mistério, tá? Outra coisa importantíssima, todos os livros do Rubens, segundo a minha opinião, são autocuradores. Se você lê um livro desse, qualquer um deles aqui, com atenção, assim, procurando entender mesmo qual que é a mensagem que está querendo ser passada naquele livro, com certeza você vai
se curar em alguma coisa sua. Pode ser parcialmente, pode ser até totalmente de alguma coisa. Por quê? São ensinamentos divinos vivenciados por seres humanos, onde na história aqui ele tanto vivencia a parte ruim, né, parte negativa da vida daquela história, como também depois ele consegue vivenciar a parte boa, positiva. Às vezes um ou outro tem um final triste, tá? Você pega aqui, por exemplo, o Cavaleiro da Estrela da Guia. Cadê ele? Tá aqui, ó. Também muito famoso, um dos livros mais vendidos do Rubens. Aqui, esse aqui, Cavaleiro da Estrela da Guia. Ele tem um final um pouco triste, um pouco não, bem triste mesmo. Você chega até às vezes chorar com esse livro aqui. Mas ele é autocurador, tá? Ele é um livro de 600 páginas, contando a história de um personagem que viveu aí não faz muito tempo não, aí por volta, se eu não me engano, não vou ter certeza agora, tá? Se eu não me engano, aí por volta de 1800, e aqui no Brasil, e aí depois no final ele desencarna e a metade do livro começa a contar a história dele após a morte dele, onde ele vivencia várias histórias legais aqui. Tem um capítulo aqui que fala só de amor, né? Então, assim, é bem interessante, porque hoje em dia todo mundo fala de amor, mas ninguém sabe o que é, né? Então, você pega aqui o capítulo... Agora eu não vou lembrar qual capítulo que era, mas é que esse livro ele era em 3 livros, tá? E ele foi dividido... acho que é um Mergulho no Amor, não, Mergulho nas Trevas é a 3ª parte. Enfim, não importa. Mas aqui fala de muitas coisas relacionadas ao amor. É muito legal esse livro aqui. Ele é um pouco triste no final, mas é bem bacana. Porém, segundo o meu entendimento, como ele é todos para mim é a história do mesmo personagem, no fim desse livro aqui eu encontrei, do meu jeito, tá? A continuação dele. E isso aqui é legal pra caramba, mas isso eu não vou falar aí, tá? Vou deixar pra falar depois. Então, o livro mais legal desses livros é que eles são autocuradores e contam mistérios divinos, histórias, a história da humanidade. Então, quer ver um bem legal? Este livro aqui, ó. Este livro aqui, ó. Os Guardiões dos 7 Portais. Se você gosta de histórias ou de conhecimentos egípcios, nesse livro aqui, segundo o livro, tá? No meu entendimento, aqui iniciou a história iniciou a religião egípcia. Isso aqui se passou, segundo esse livro aqui, mais ou menos uns 7.000 anos atrás, ou um pouco mais, mas é mais ou menos por aí, tá? Então, se você quiser conhecer como surgiu a religião egípcia, esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, segundo a minha opinião, é um dos melhores livros do Rubens Saraceno, tá? E aqui é revelado, assim, mistérios, assim, muito, como é que eu posso dizer? Importantíssimos para a humanidade, tá? Mas por enquanto eu vou falar só isso. Ele tem um outro livro aqui,
que é esse aqui, ó, Protetor da Vida. Ó, Viver a Vida, um Ato de Fé. Esse livro aqui, pessoal, ele é interessantíssimo porque, ó, inspirado por Pai Benedito de Aruanda. A maioria dos livros do Rubens foi inspirado por Pai Benedito de Aruanda, tá? E aí eu vou revelar um negócio agora, que o próprio Pai Benedito de Aruanda revela num dos livros dele aqui, tá? Eu não vou lembrar agora qual livro que é, mas o próprio Pai Benedito de Aruanda revela aqui que ele, Pai Benedito de Aruanda, foi, no passado, o próprio Dante Alighieri. Lembra a Divina Comédia, né, que ele contava do inferno e tal? Então, o próprio Pai Benedito de Aruanda, em algum desses livros que eu não lembro qual é, tá? Agora de cabeça, mas se eu olhar ali, vou demorar um pouquinho, mas eu acho. Ele revela que ele foi o próprio Dante Alighieri, tá? Então, a grande maioria dos livros aqui do Rubens são inspirados por Pai Benedito de Aruanda. Então, assim, é um ser bem conhecedor dos mistérios espirituais, né? Como ele trouxe aquele inferno de Dante lá, eu não sei, mas é um negócio fora do comum, né? Mas enfim, vou deixar aí para vocês. Esse livro aqui, o que é o legal desse livro? Conta a história de um personagem que viveu na época de Jesus Cristo, quando ele veio à Terra. Então, se você quiser saber mais ou menos o que foi que aconteceu lá naquela época de Jesus Cristo, aqui neste livro conta a história de um outro personagem, que é o personagem principal aqui, tá? Não conta a história de Jesus, conta a história de um outro personagem, mas que teve, se eu não me engano, 4 ou 5 encontros com Jesus. Esse livro é muito legal, tá? Ele foi psicografado e, assim, como a psicografia tem como regra você trazer com fidelidade aquilo que está sendo inspirado para você e colocar no papel, baseado no que eu li aqui, parece ser bem verdadeiro, viu? Até porque eu estou acostumado a ler os livros do Rubens, tem uns outros livros aqui que comprovam o que foi que aconteceu nesse livro aqui. Por exemplo, tem um livro aqui, ó, esse aqui, A Lenda do Sábio Dourado. Dá pra ver aí? Esse livro aqui conta a história de um afegão. E esse afegão, que se chamava Said, ele aqui conta um trecho ali, um relato que se passou aqui, ó, nesse daqui, ó. Então, assim, eu consegui fazer essas ligações, tá? Então, é o que eu acho. Olha, se é verdade ou não, se é coisa da minha cabeça, tá aí, né? Mas fazendo essa análise bem racional, você vê que tem uns livros que se encontram com o outro, tá? Então, se você tem dúvida aí que essa história aqui de Jesus é verídica, eu posso afirmar segundo os meus conhecimentos, tá? Mas a minha é verdade, tá? Aí a sua você pode encontrar lendo o livro e aí você vê. Você pensa, verifica, estuda, analisa, vê se o que está escrito aqui é verdade ou não, tá? Mas segundo o meu conhecimento e o que eu estou acostumado a ler aqui, para mim isso aqui é verdade, tá? Então, assim, olha que interessante, saber uma história que aconteceu lá na época de Jesus e que o próprio personagem encontrou com Jesus, segundo ele aqui mesmo fala por 4 vezes. Acho que é isso, 4 vezes.
tá? Bem legal esse livro. Esse aqui do Sábio Dourado também é, pra mim, um dos melhores, tá? Muito bom. Deixa eu ver. Esse aqui é legal, ó. Se você aí gosta dos cruzados dos templários, na verdade, né? Esse livro aqui, ó, A Longa Capa Negra, conta a história dos cavaleiros templários, tá? Bem legal também. Bom, fica aí a dica, tá? Dos livros de romance, quer ver? Este livro aqui, O Cavaleiro do Arco-Íris, o Livro dos Mistérios, ele é o maior livro do Rubens Saraceni, ele tem 800 páginas, tá? Esse livro aqui, cada parágrafo desse livro é um mistério que está contido ali, nas frases, nas palavras e tal. Cada parágrafo tem um mistério. Então é um livro forte para quem quer estudar, se aprende muito com ele, porém difícil de se ler, porque são mistérios, você tem que estar ligado, você tem que estar bem para poder entender o que está escrito aqui. Mas é uma história bem tranquila, assim, bem bacana. Mas assim, é uma história, esse livro aqui, ele é quebra de paradigma. Se você quiser aprender, vou te dar uma dica aí, se você quiser aprender sobre... Aprender não, vai. Se você quiser estudar melhor sobre o pecado original, né, de Adão e Eva. Esse livro aqui, ele não vai falar de Adão e Eva específico, mas ele quebra paradigma aqui, hein? É um livro para quebrar tabu, tá? Segundo o meu entendimento, ok? Então cada um vai ter o seu aí, mas esse livro aqui conta a história real de um personagem. Ele é bem legal porque tem uma parte desse livro aqui que ele faz uma regressão das vidas passadas dele. E sabe o que é legal desse aqui? Lembra daqui, esse aqui, ó, os templos de cristais, que eu falei que passa 18, 20 mil anos? Esse daqui, ele vai regredindo, tem uma parte que ele fala aqui que passa aqui, ó, assim, bem sutilmente, tá? Então esse livro aqui, ele vai fazendo uma regressão que ele passa, ou seja, ele vai para trás ainda, mais antigo ainda da era cristalina, coisa de 18 a 20 mil anos atrás. Então esse aqui, ele vai, sei lá, não faço ideia, 300 anos, 300 mil anos atrás, 20 mil anos, sei lá, 50 mil anos atrás. Esse aqui ele faz uma regressão, vai ser muito curto, tá? É só para dar uma pincelada. E o mais legal é que essa regressão que ele faz aqui nesse livro é o próprio Criador que vai conduzindo ele. Então ele tem uma conversa com Deus, né? E Deus vai conduzindo ele e ele vai regredindo para ele ver a história dele lá, tá? Tem as razões porque ele teve que fazer isso, mas só você lembra, tá? E o mais legal de tudo desse livro aqui que eu acho é que em todos esses livros aqui, não tem um criador conversando com o personagem. Todos esses livros aqui, não tem. Tem apenas um aqui, ó, que é esse aqui, ó. O Guardião das Sete Encruzilhadas. Esse aqui o criador conversa com ele, mas assim, em uma fala, se não me engano, duas. Agora, esse aqui, você encontra o próprio Deus, o próprio Criador conversando com ele. E assim, você vai falar, mas aí você também está viajando na maionese, né? Você acredita em Papai Noel? Então, a hora que você lê aqui o Criador falando, é umas palavras assim, tão inusitadas e tão diferentes, que você acaba acreditando, porque é um negócio extra-humano.
hora que você vê o Criador conversando com ele, o jeito que ele se conduz, o jeito que ele fala, que ele conduz ele, você fala, você acredita que é Deus. Mas aí fica com você, você lê e vê se você quiser, tá? Esse aqui também tem em audiobook no YouTube. A maioria desses livros tem lá, tá? Mas às vezes eu tô lavando a louça, tô limpando alguma coisa, eu coloco o fone e vou lendo. Então assim, eu consigo ler rápido todos esses livros também por causa do audiobook. Mas aí eu gosto de ler o livro físico, tá? Porque você entende melhor, você vai mais lento, no seu ritmo. No audiobook você tem que seguir o ritmo do cara que está falando lá, tá? Personagem. E é difícil às vezes entender a hora que um termina, a hora que o outro começa, porque a voz é a mesma, tá? Mas eu já acostumei e eu entendo super tranquilo. Esse livro aqui também, por mim, considerado um dos melhores, tá? Mas assim, esse livro não sei nem o que falar desse livro, porque tem a capacidade, talvez, de mudar a história da humanidade, esse livro aqui. Bom, importantíssimo. Vamos ver outro aqui. Esse livro aqui também é muito legal, ó. Diálogo com o Executor. Esse livro aqui, depois que você lê ele, conta a história do personagem que errou um tantinho bom aqui, né, no plano material, fez algumas coisas erradas. Quer dizer, no plano material não, depois que ele desencarnou, ele começou a fazer algumas coisas erradas aí em espírito, influenciar outros espíritos e tal. E aí ele foi purgar os pecados dele, e aí esse livro conta ele purgando os pecados dele lá nas trevas. Vou falar pra você, hein? Depois que você ler esse livro aqui, olha, você anda na linha retinho, você não sai pra fazer coisa errada, mas nem um centímetro, porque ele literalmente aqui, ó, esse personagem comeu o pão que o diabo amassou. O negócio é feio, pesado. Mas, se você aí tem curiosidade de saber como que é pagar os pecados lá do outro lado, este livro vai te ensinar muito bem, tá? Ele é forte, tá bom? Mas um bom livro. E é curto, tem, quer ver? 119 páginas. Aqui, se você pegar nesse, você lê em um dia, tá? Muito bom. Enfim, para não me alongar muito, tenho aqui uns outros livros do Rubens Saraceni que ele fala de mistérios divinos. Então assim, o Rubens ele era um médium umbandista. Então ele era da religião de Umbanda, então ele trouxe também para o plano espiritual alguns conhecimentos de Umbanda, do Espiritismo. Ele inclusive fala até de algumas religiões. Nesse livro aqui que eu falei do Sábio Dourado, ó, que é um romance, que é um afegão, olha que interessante. Aqui nesse livro ele fala tanto da religião dos monges tibetanos, aqui ele fala também como é que chama aquele? Aqui, como ele era um afegão, ele não fala muito da religião dele, mas tem outros livros aqui que falam também um pouco do islamismo, tem outros livros que ele fala da parte do espiritismo. O legal do Rubens Saraceni é que, apesar de ele ser um médium umbandista, que não é ruim isso, mas assim, o legal é isso, que ele é um médium umbandista, que ele foi um médium umbandista, mas que fala de todas as religiões nos livros dele. Então assim, para ele não tinha esse negócio de aquela é melhor, essa é pior, ou essa é mais inferior, ou aquela tá certa, essa tá errada. Não. Para ele, todas as religiões tinham seus fundamentos, tá? Em um dos livros ele comprova não, ele explica isso melhor, assim, o que significa ter várias religiões, né? Bem legal.
Se eu não me engano, está no livro dos 7 portais que eu acabei de falar agora. Tá? No livro dos 7 portais você encontra ele falando um pouco melhor das religiões. Tá? Que começou lá na religião egípcia e vem trazendo, porque ele começa lá e vem vindo. Ó, esse dos 7 portais é interessante porque ele começa lá no 7.000 anos atrás e vem contando a história e vem vindo até mais ou menos os dias atuais, viu? Bem legal esse livro, porque ele conta a história de algumas religiões. E aí você vê que lá não tem essa briga de a minha é melhor, a sua é pior, inferior, porque todas elas levam a uma coisa só, que é Deus, ou o Criador, ou Alá, ou o Deus aí que você, ou o universo, o que você acredita, tá? Todas elas falam, todas as religiões falam de um mesmo sentido, só que de formas diferentes. Então, o legal do Rubens Saraceni é isso, ele não tem esse negócio de religião, mas ele era, ele era médium umbandista, tá? Então, por ele ser médium umbandista, ele trouxe muitos livros de Umbanda. Então, aqui ele tem o livro que ele revela o mistério de Exu, ó, o livro de Exu, Mistério Revelado, bem bacana também. Tem o de Exu Mirim, tem o da Pomba Gira, né? Se você quiser conhecer aí, você que é médium umbandista ou é espiritualista, ou quer conhecer os orixás, ele tem esses daqui também. E aí, todos os outros são de Umbanda, de escrita mágica, de fundamentos e princípios divinos, né, de Deus, trazem para que auxilia os umbandistas a fazer o trabalho deles lá nos processos religiosos e magísticos deles, tá? Porém, aí você pensa, eu não sou umbandista, por que eu vou ler esse livro? O legal, quer ver? Muito bacana. Cadê esse livro? Esse livro aqui, por exemplo, ó, Lendas da Criação, a Saga dos Orixás. O bacana dele você não é umbandista, você não é do candomblé, você não é da religião africana, mas eu vou falar para você por que você leria esse livro dos orixás. Os orixás são bem interessantes porque você pega o orixá Ogum. Todo mundo aí deve conhecer, ou já deve ter ouvido falar do Santo São Jorge, né? Que está lá no cavalo, a espada dele. E São Jorge teria um sincretismo com Ogum. Então, assim, o orixá Ogum, ele é o que rege a lei de Deus. Então, ele usa uma espada. Normalmente, os Oguns aqui nas histórias do estão em cima do cavalo. Então, assim, por que você leria os orixás? Até para você aprender mais sobre aquele santo que você acredita. Se você acredita em, por exemplo, Nossa Senhora Aparecida, pelo meu entendimento, ela sincretiza com Oxum, a orixá do amor. Tá? Então, se você lê o Oxum, que é a orixá do amor, que tem aqui também a história dela, você vai aprender mais sobre o que é esse arquétipo da Nossa Senhora Aparecida. Então, se você ler sobre o Ogum, você vai aprender mais do que é esse arquétipo de São Jorge, tá? E aí você vai falar, mas eu não quero aprender sobre isso. Aí é que está o negócio. Nós, seres humanos, fomos gerados, né, segundo o que eu aprendi aqui, gerados em alguma qualidade de Deus. Então, por exemplo, tem lá a qualidade de Deus que é da lei, que é certo, correto, verdadeiro, e tem a qualidade de Deus que é do amor, que é de Oxum, né? Que é o amor, a compaixão, a amizade, a fraternidade, né? Então, assim, alguns nós, seres humanos, somos às vezes mais amorosos, Oxum, ou às vezes somos mais corretos e retos, Ogum.
Entendeu? Então, assim, o que é legal você estudar os orixás? É você aprender sobre você mesmo, lendo um orixá com uma qualidade ali de Deus. Então, assim, se você é uma pessoa mais correta, reta, verdadeira, se você estudar Ogum, você vai aprender como que um ser divino age para manter aquela forma dele mais reta, equilibrada, verdadeira. Entendeu? Mais ou menos. Então, por isso que é legal estudar os orixás, mesmo que você não é da religião, porque esse conhecimento das qualidades divinas individualizado, então Ogum, Oxum, os outros orixás lá, Xangô, Iemanjá, esses conhecimentos dessas qualidades divinas, porque esses orixás nada mais são do que as qualidades divinas de Deus. Então, assim, Deus o todo, e aí ele externa uma qualidade dele. Ogum, lei. Oxum, amor. Então, assim, esses conhecimentos das qualidades de Deus, que você, ao estudar os orixás, estudou Ogum, estudou Oxum, você consegue conhecer não só a criação, mas saber como que você é. Se você é mais do amor, se você é mais da lei, se você é mais do conhecimento, entendeu? E esse é um conhecimento que você não encontra em lugar nenhum. Assim, onde você pesquisa, que você acha que você viu isso, né? Então isso é bem legal. Aí, o que acontece? Dentro desses livros aqui dos orixás, tem esse livro aqui que é bem bacana, ó. O livro das energias e da criação. Tá? Aqui ele conta, na verdade, né, a história de como surgiu a criação. Olha que interessante. Então você tem lá na Bíblia Gênesis, né, que fala lá de como surgiu. Aqui não vai falar de Adão e Eva, tá? Mas vai falar da parte energética, de como surgiu as coisas, a energia, como surgiu a criação, tá? Esse livro aqui, bem bacana, só que ele é mais científico, assim, né? Ele é um pouco mais, você tem que raciocinar um pouquinho para entender o que está escrito aqui, certo? Bom, é isso, pessoal. Deu para vocês entenderem mais ou menos o que é o Rubens Saraceni? É uma pessoa, um ser humano comum, né, aparentemente, mas que traz um conhecimento gigantesco que foi materializado nos livros dele. E é um conhecimento muito legal, assim, coisa que comprova outras teorias que tem, que o pessoal fala aí, né, e que é colocado na humanidade. Algumas ele rebate, alguma ele coloca, não é desse jeito, né? Segundo o meu entendimento, não é bem assim. Então, assim, eu creio que esse conhecimento que está aqui nunca foi colocado de uma forma tão fácil à disposição da humanidade, tá? Porque isso aqui, qualquer pessoa que vai lá na internet, compra lá o livro, vai ter acesso a um conhecimento gigantesco, tá? Então, assim, compensa você pegar e ler algum, ver se você gosta, mas assim, vai com a cabeça aberta, seja neutro, não confie nem desconfie, fique neutro. E aí você vai fazendo a sua análise, encontrando a sua verdade, tá? Bom, eu inicio aí então essa minha nova jornada de falar um pouquinho do Rubens Saraceni, porque eu fui lendo a grande maioria desses livros aqui, eu já li quase que todos, tá? E conforme eu fui lendo, eu fui aprendendo e identificando tantas coisas boas para mim, para minha cura, e entendendo como que funciona o universo, como que funciona as leis de causa e efeito, de karma,
de encarnação, de desencarnação, eu fui entendendo todo o processo. Fui entendendo por que a gente tem hora que é feliz, tem hora que é triste. Eu entendi várias coisas. E aí eu pensei, eu não posso deixar guardado todo esse conhecimento dentro de mim e não passar adiante. Entendeu? Então eu vou começar a fazer alguns vídeos com esse objetivo. Transmitir o meu conhecimento que eu encontrei nesses livros para vocês, tá? Então, o próximo que eu vou falar, eu vou fazer uma homenagem de Natal. Vou falar do Natal, olha que interessante. Natal envolve Jesus Cristo, então, esse livro aqui. Próximo vídeo eu falo dele, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Que Deus abençoe vocês aí. Amém. Terminei.